queria falar sobre, além da minha história aqui, eu venho de uma situação de uma guerra que até agora, a guerra da Síria, apesar que não tem mais cobertura mundial, porque o governo atual considerado o vencedor nessa guerra, Bashar al-Assad, porém, até agora a guerra não significa que acabou e tem muitos problemas muito sérios lá na Síria. E não é apenas que uma destruição, mas e deixou 13 milhões de pessoas de forma forçada sair das suas casas, mas a questão é a pós-guerra, né? As direções que está agora, já temos uma direção inteira de 11, 12 anos de idade, sabe, que não tiveram acesso à educação, escola, mais ou menos mais de 2.500.000 crianças estão sem acesso à educação escolar. Então, o que que a guerra produz, na verdade? E logo em seguida, eu estou falando só na Síria, porque a Síria já faz tempo, ano passado, os afegãos, guerra no Afeganistão, né? Aquele grupo fundamentalista, quando assumiu, e muita gente tiveram medo, né, e começar a fugir por conta de perseguição ou por vários fatores, né. Um regime como esse não tem uma proteção à liberdade em todo sentido, para qualquer gênero, estou falando. Então a gente assistiu às cenas, tá lá na TV, os ucranianos também. Quem está certo, quem está errado, não estou falando disso, não estou falando da esquerda, da direita, nada disso. Estou falando de que hoje, né, tem mais de 5 milhões de pessoas também. Então, a temática de refúgio esse mês é muito importante a gente debater essa questão. Passou 100 milhões, esse foi dado da Acnur. E para onde vamos com essa situação que temos uma situação, apesar que a agenda da ONU colocaram até 2030, uma agenda que um dos problemas que deveria ser resolvidas com colaboração de todos os países, o meio ambiente, mas em especial causa migratória, os refugiados. Então, assim, o que avançamos? Hoje também nós completamos aqui 5 anos da lei de migração aqui no Brasil, uma das leis mais humanizadas pelo mundo. O que avançou? O que realmente deu? O que aconteceu durante essa lei? O que eu vejo realmente, a lei está bonita, está lá na Constituição, foi aprovada, teve muitos avanços, realmente uma vitória, mas por quê? Porque é graças a de militantes, né, e movimentos sociais realmente que fizeram impacto com essa lei. Mas o que eu vejo? O refugiado imigrante, ele mora onde? Ele mora num município. No Brasil, mais de 5 mil municípios. Aqui no estado de São Paulo, mais de 600 municípios. Se um município de governo municipal executivo, ele não tem interesse de apoiar esta comunidade minoria, então, o que vai adiantar essa lei? Essa lei vai sair do papel? Essa lei, como que nós podemos trabalhar que obriga um governo municipal que poderia realmente, de alguma forma, reservar um orçamento para trabalhar com assistência a esta população? Então, nesse sentido, como eu te falei, tem muitas coisas avançaram, graças a Deus, mas eu vejo nesse encontro o que é mais importante. Queria deixar um recado aqui para os meus irmãos. Meus irmãos, a nossa luta tem etapas. Só avança quando os refugiados imigrantes, se não for todos, mas maior número, deve ser regularizado.
regularizado, regularizado. Se não for isso, não vamos avançar, porque após a regularização, nós podemos possuir a naturalização, é uma cidadania e a gente se torna brasileiros, porque nós somos os novos brasileiros. Nós somos os novos brasileiros. E quando a gente possui cidadania brasileira, por que é importante? Porque a gente vai conseguir ter peso na política brasileira, porque só na política a gente consegue fazer um impacto de na política brasileira em si, de fazer realmente aprovar através desse impacto, porque o que eu vejo, sempre ouvi falar, muitos políticos me perguntam de alguns reuniões que estou fazendo durante todo esse caminhada minha no Brasil, o refugiado imigrante vota no Brasil? Por que essa pergunta? Porque, na verdade, traz força, traz um impacto. E se a gente não vota aqui, de fato, a gente não vai ter força. Porque se a gente vota, esses políticos vão ter mais consideração, no qual a gente, de fato, vamos votar daquele político, de fato, que está dando realmente consideração e atenção à nossa causa, para poder apresentar, aprovar projetos de leis, para poder apoiar projetos, né, relacionados à comunidade dos refugiados e imigrantes. O que eu vejo hoje nesse sentido é que a gente precisa também que refugiado e imigrante, após de naturalizar, pode também se inserir na política brasileira. A gente tem que ocupar espaço na política brasileira para poder não deixar alguém romantizar a nossa luta e a nossa realidade, o que a gente vive aqui no Brasil. Para poder trazer a realidade em nome da legitimidade de lugar de fala. Então, nós podemos ocupar um lugar importante, que é a política, porque lá poderia qualquer refugiado, qualquer imigrante poderia ter um voz mais autolegítimo. Esse chama inclusão muito importante, porque a gente aqui, o que estamos lutando, resistindo, reclamando, né? Nesse sentido, mas se a gente luta não é apenas como terceiro setor, ou não é como apenas ativista individual, mas podemos lá também em todos os lugares para poder realmente, tanto no setor privado, mas no setor público, mas na política, para realmente nossa voz fica mais impactante lá, no qualquer parlamento municipal, ao estadual, ao federal. Então, eu estou falando isso porque eu tomei essa coragem para poder realmente estar nesse lugar. E hoje, graças a Deus e a luta, e o apoio das pessoas, tanto minha comunidade dos refugiados e imigrantes, tanto dos brasileiros que apoiam esta bandeira, hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui no estado de São Paulo. E isso, o que estou fazendo, só para poder realmente ter representatividade e fazer frente parlamentar à população, que são 57,7% da população migratória está aqui no estado de São Paulo, mas o segundo objetivo, para, em especial isso, incentivar os refugiados e imigrantes. Porque os refugiados e imigrantes, quando vão ver a Abdu, está entrando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, também pode, qualquer município do Brasil, qualquer estado, vocês também podem, seu filho pode, seu irmão pode, a gente precisa de espaço. Por que estou falando isso? Nem todo mundo gosta da política, mas eu vi uma oportunidade, é importante, é necessário estar lá.